Bom dia, querido irmão, querida irmã. Eu te recebo nesta nova manhã que o Senhor preparou especialmente para ti. Hoje, quero compartilhar contigo algo que pode revolucionar completamente a forma como vives os teus dias. O poder de dar a Deus o primeiro lugar desde o momento em que abres os olhos. O Salmo 5, versículo 3, nos revela um segredo precioso que Davi conhecia muito bem. Ele diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Estas palavras não são apenas poesia bíblica. São um convite a experimentar o toque de Deus antes que o mundo toque em ti. Quantas vezes acordas e a primeira coisa que fazes é pegar no telemóvel? Quantas manhãs começam com ansiedade em vez de paz? Hoje, isso pode mudar. Quando dás a Deus o primeiro lugar da tua manhã, tudo o resto encontra o seu lugar certo. Se hoje sentes que precisas de direção, se o teu coração anseia por uma presença que te fortaleça, se desejas que este dia seja diferente de todos os outros, então esta mensagem é para ti. Escreve nos comentários Deus em primeiro lugar e une-te a esta família de fé que escolhe começar cada amanhecer na presença do Altíssimo. Permanece comigo até o final, porque o que vamos experimentar aqui tem o poder de transformar não apenas as próximas horas, mas toda a tua jornada. Quando Davi escreveu que de manhã apresentava a sua oração a Deus, ele estava revelando um princípio espiritual profundo. A prioridade determina o resultado. Não se trata apenas de orar pela manhã. Trata-se de estabelecer uma ordem divina para tudo o que virá depois. Pensa nisto. Quando entregas a Deus as primícias do teu dia, estás a declarar que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Mais importante do que as notícias preocupantes, mais importante do que a lista de tarefas, mais importante do que os problemas que te esperam. Esta entrega matinal é como plantar uma semente de fé que germinará ao longo de todo o dia. Jesus mesmo nos ensinou este princípio quando disse em Mateus, capítulo 6, versículo 33: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Repara na palavra primeiro. Não é buscar também. Não é buscar quando der, é buscar primeiro. Quando fazes isto, estás a convidar a presença de Deus para governar cada decisão, cada conversa, cada pensamento. A oração da manhã não é um ritual religioso vazio. É um encontro transformador com aquele que conhece cada detalhe do teu dia antes mesmo de ele começar. É dizer: Senhor, sem ti nada posso fazer, mas contigo tudo é possível. Vamos orar. Pai Celestial, neste amanhecer sagrado, nos apresentamos diante de ti com corações abertos e espíritos sedentos da tua presença. Assim como Davi, queremos que a nossa voz seja a primeira coisa que tu ouças das nossas vidas hoje. Antes que o mundo fale conosco, queremos ouvir a tua voz. Antes que as preocupações nos assaltem, queremos sentir a tua paz. Senhor, reconhecemos que sem ti não somos nada, que sem a tua direção caminharíamos perdidos. Por isso, neste momento solene, entregamos a ti este novo dia. Cada hora que virá, cada pessoa que encontraremos, cada decisão que tomaremos, tudo colocamos nas tuas mãos poderosas. Que a nossa manhã seja marcada pela tua glória, que o nosso dia seja guiado pela tua sabedoria. Senhor, tu conheces as batalhas que enfrentaremos hoje. Tu sabes das tentações que virão, das dificuldades que surgirão, dos momentos em que precisaremos de força sobrenatural. Por isso te pedimos, enche-nos agora com o teu Espírito Santo, reveste-nos com a tua armadura espiritual. Pai, perdoa-nos pelas manhãs em que não te buscamos primeiro. Perdoa-nos pelas vezes em que começamos o dia confiando nas nossas próprias forças, em vez de depender de ti.
Perdoa-nos quando deixamos que a pressa nos roubasse estes momentos preciosos na tua presença. Hoje fazemos um novo compromisso contigo. Serás o primeiro em tudo. Senhor, abençoa cada pessoa que neste momento está a orar conosco. Toca nos corações aflitos, consola os que choram, fortalece os que estão fracos. Que ninguém termine esta oração sem sentir o teu abraço amoroso. Pai, pedimos que a tua presença vá adiante de nós hoje. Prepara o caminho, remove os obstáculos, abre as portas que nenhum homem pode fechar. Que onde quer que cheguemos hoje, a tua glória já esteja lá esperando por nós. Senhor, abençoa o nosso trabalho. Que as nossas mãos sejam instrumentos da tua vontade, que as nossas palavras reflitam a tua verdade. Dá-nos excelência em tudo o que fizermos, não para a nossa glória, mas para a tua. Pai Celestial, protege as nossas famílias neste dia. Coloca anjos ao redor das nossas casas. Guarda os nossos filhos no caminho para a escola. Protege os nossos cônjuges nos seus locais de trabalho. Que nenhum mal se aproxime das nossas habitações. Senhor, pedimos sabedoria para este dia. Há decisões importantes que precisamos tomar. Há conversas difíceis que precisamos ter. Há situações complexas que precisamos resolver. Dá-nos a tua mente, que possamos ver as coisas da tua perspectiva. Pai, abençoa a nossa saúde, fortalece o nosso corpo, renova as nossas forças, cura qualquer enfermidade que esteja a tentar atacar-nos. Que o nosso corpo seja templo do teu Espírito Santo, saudável e forte. Senhor, pedimos provisão financeira para este dia. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Confiamos que não nos faltará o pão de cada dia, que as nossas necessidades serão supridas conforme as tuas riquezas em glória. Pai, ajuda-nos a sermos generosos hoje. Que possamos abençoar alguém, que possamos ser instrumento da tua bondade na vida de outra pessoa. Senhor, pedimos proteção para as nossas mentes. Guarda os nossos pensamentos. Não permitas que a ansiedade, o medo ou a dúvida encontrem lugar nos nossos corações. Enche a nossa mente com a tua verdade, com as tuas promessas, com esperança inabalável. Pai, abençoa os nossos relacionamentos. Que sejamos pacificadores onde houver conflito, que sejamos ponte onde houver divisão. Dá-nos palavras que edificam, atitudes que consolam, gestos que demonstram o teu amor. Senhor, pedimos que nos uses hoje como instrumentos da tua paz. Que onde houver trevas, levemos luz, onde houver tristeza, levemos alegria, onde houver desespero, levemos esperança. Pai, abençoa os nossos líderes espirituais. Fortalece os pastores, encoraja os missionários, sustenta todos aqueles que trabalham na tua obra. Que eles sintam o apoio das nossas orações. Senhor, pedimos avivamento para as nossas igrejas. Que o teu Espírito Santo sopre com poder, que vidas sejam transformadas, que corações sejam quebrantados diante de ti. Pai Celestial, intercedemos pelos enfermos. Estende a tua mão curadora sobre cada pessoa que está doente, que sofre dor, que enfrenta um diagnóstico difícil. Tu és o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que faz milagres. Manifesta o teu poder curador hoje. Senhor, pedimos consolo para os que estão de luto. Aproxima-te daqueles que perderam alguém querido, seca as suas lágrimas, cura o seu coração partido. Que eles sintam que tu estás perto dos quebrantados de coração. Pai, abençoa os que estão desempregados. Abre portas de oportunidade, guia-os até o emprego certo. Supre as suas necessidades enquanto esperam. Que não percam a esperança, que confiem na tua provisão. Senhor, pedimos por aqueles que estão a enfrentar crises nos seus casamentos. Restaura os relacionamentos feridos, traz cura onde há mágoa, reconstrói a confiança onde foi quebrada, que o amor volte a reinar nesses lares. Pai, intercedemos pelas crianças e jovens,
Protege-os das influências negativas deste mundo, guarda-os dos perigos que os rodeiam, guia-os no caminho da verdade. Senhor, pedimos libertação para os que estão presos em vícios. Quebra as cadeias do alcoolismo, da dependência química, de qualquer comportamento destrutivo. Tu és o Deus que liberta, que quebra as correntes, que traz liberdade verdadeira. Pai, abençoa os missionários que estão em campos difíceis. Protege-os, sustenta-os, usa-os poderosamente para a expansão do teu reino, que vejam frutos abundantes do seu trabalho. Senhor, pedimos sabedoria para os governantes, que tomem decisões justas, que governem com integridade, que busquem o bem comum. Guia as nações pelos caminhos da paz e da justiça. Pai, intercedemos pelos perseguidos por causa da fé. Fortalece os nossos irmãos que sofrem por te seguir, dá-lhes coragem sobrenatural. Manifesta a tua glória através do testemunho deles. Senhor, pedimos por aqueles que ainda não te conhecem. Abre os olhos espirituais dos cegos, toca nos corações endurecidos, chama-os para o teu reino. Que hoje alguém aceite Jesus como Salvador. Pai Celestial, abençoa os nossos estudos. Dá-nos capacidade de aprender, memória para reter o conhecimento, sabedoria para aplicar o que aprendemos. Que sejamos excelentes alunos para a tua glória. Senhor, pedimos proteção nas estradas. Guarda todos os que vão viajar hoje, livra-os de acidentes, conduze-os em segurança até ao seu destino. Coloca anjos nos caminhos. Pai, abençoa os profissionais de saúde. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar com eficácia, compaixão para cuidar com amor. Usa-os como instrumentos da tua cura. Senhor, pedimos por aqueles que estão em depressão. Levanta-os do poço da tristeza, traz luz às suas trevas interiores, renova a alegria de viver nos seus corações. Que sintam que vale a pena continuar. Pai, intercedemos pelos idosos. Que não se sintam esquecidos ou abandonados, que experimentem o cuidado das suas famílias e comunidades. Dá-lhes saúde, alegria e dignidade nos seus últimos anos. Senhor, pedimos por aqueles que estão a iniciar novos projetos. Abençoa os seus empreendimentos, prospera o trabalho das suas mãos, faz com que tudo o que tocarem floresça. Que o sucesso deles glorifique o teu nome. Pai, abençoa os professores. Dá-lhes paciência infinita, criatividade pedagógica, amor genuíno pelos seus alunos. Que sejam mais do que transmissores de conhecimento, que sejam formadores de caráter. Senhor, pedimos proteção para as nossas redes sociais. Guarda-nos de publicar coisas que não te agradam. Protege-nos de comparações destrutivas. Livra-nos do vício das telas. Que usemos a tecnologia de forma sábia. Pai, intercedemos por aqueles que perderam a fé. Restaura a confiança deles em ti. Mostra-lhes que ainda és o mesmo Deus fiel. Trá-los de volta ao teu rebanho. Cura as feridas que os afastaram. Senhor, pedimos por aqueles que estão a enfrentar injustiças. Seu advogado deles, defende a causa dos oprimidos, traz justiça onde há abuso de poder. Que vejam a tua mão agir a favor deles. Pai Celestial, abençoa as nossas igrejas locais. Que sejam comunidades de amor genuíno, lugares de refúgio para os feridos, faróis de esperança nas suas cidades. Derrama o teu Espírito sobre cada congregação. Senhor, pedimos sabedoria financeira. Ensina-nos a administrar bem os recursos que nos confiaste. Livra-nos do desperdício, dá-nos disciplina para poupar. Que sejamos bons mordomos das tuas bênçãos. Pai, intercedemos pelos que estão em solidão. Aproxima-te deles de forma especial. Envia pessoas para lhes fazer companhia. Cura a dor do isolamento. Que sintam que nunca estão verdadeiramente sozinhos, porque tu estás com eles. Senhor,
pedimos por aqueles que estão a tomar decisões importantes hoje. Guia-os claramente, fecha as portas erradas, abre as certas. Que tenham paz para discernir a tua vontade. Pai, abençoa os casais que estão a planear casar. Prepara-os para o matrimônio, ensina-os a amar como tu amas. Estabelece os seus lares sobre a rocha firme da tua palavra. Senhor, pedimos por aqueles que estão grávidas. Protege as mães e os bebés, concede gestações saudáveis, partos seguros. Que cada criança que nascer seja recebida com amor e criada no teu temor. Pai, intercedemos pelos médicos que farão cirurgias hoje. Guia as suas mãos com precisão divina. Dá-lhes clareza mental, que cada procedimento seja bem-sucedido. Senhor, pedimos pelos advogados e juízes que busquem a verdadeira justiça, que não se deixem corromper, que defendam os direitos dos vulneráveis. Que a integridade marque as suas carreiras. Pai, abençoa os engenheiros e arquitetos, dá-lhes criatividade para projetar, sabedoria para construir com segurança, que as suas obras sejam sólidas e duradouras. Senhor, pedimos pelos artistas, que usem os seus talentos para glorificar-te, que criem obras que elevam o espírito, que inspiram o bem, que a arte seja instrumento de transformação. Pai Celestial, intercedemos pelos agricultores. Abençoa as suas colheitas, envia chuva na medida certa, protege as plantações de pragas. Que o fruto do seu trabalho seja abundante. Senhor, pedimos pelos cientistas e investigadores. Ilumina as suas mentes com descobertas que beneficiem a humanidade. Guia-os na busca da verdade. Que o conhecimento sirva ao bem comum. Pai, abençoa os empresários. Dá-lhes visão para os negócios, integridade nas transações, compaixão pelos funcionários. Que prosperem de forma justa e ética. Senhor, pedimos pelos políticos. Que sirvam o povo com honestidade, que tomem decisões pensando no bem de todos, não apenas nos seus interesses. Livra-os da corrupção. Pai, intercedemos pelos soldados e polícias. Protege-os no cumprimento do dever. Dá-lhes sabedoria para discernir situações perigosas. Trá-los de volta em segurança para suas famílias. Senhor, pedimos pelos jornalistas, que busquem a verdade, que relatem com imparcialidade, que não se deixem manipular por agendas escondidas. Que a informação seja clara e honesta. Pai, abençoa os escritores. Dá-lhes palavras que inspiram, histórias que transformam, mensagens que edificam, que através das suas obras muitos encontrem esperança e verdade. Senhor, pedimos pelos músicos, que criem melodias que elevam a alma, canções que trazem consolo, louvores que te glorificam. Que a música seja ponte para te conhecer. Pai, intercedemos pelos atores. Que escolham papéis que honram valores elevados, que usem a sua influência para o bem, que sejam exemplos positivos na sociedade. Senhor, pedimos pelos desportistas. Dá-lhes disciplina para treinar, força para competir, humildade na vitória, dignidade na derrota. Que sejam modelos de caráter para os jovens. Pai Celestial, abençoa os cozinheiros e chefes. Que preparem alimentos com amor, que nutram os corpos daqueles que servem, que encontrem alegria no seu ofício. Senhor, pedimos pelos motoristas de transporte público, protege-os nas suas jornadas, dá-lhes paciência no trânsito, que transportem as pessoas com segurança. Pai, intercedemos pelos trabalhadores da limpeza. Que o seu trabalho seja valorizado, que recebam salários justos, que sejam tratados com dignidade e respeito. Senhor, pedimos pelos vendedores e comerciantes, que façam negócios com honestidade, que tratem os clientes com justiça, que prosperem através do trabalho íntegro. Pai, abençoa os mecânicos e técnicos.
Dá-lhes habilidade para diagnosticar problemas, competência para reparar, honestidade ao cobrar pelos serviços. Senhor, pedimos pelos bibliotecários, que incentivem o amor pela leitura, que orientem na busca do conhecimento, que preservem o patrimônio literário para as futuras gerações. Pai, intercedemos pelos bombeiros. Dá-lhes coragem para enfrentar o perigo, protege-os nas situações de risco, usa-os para salvar vidas e propriedades. Senhor, pedimos pelos paramédicos, que tenham rapidez no atendimento, competência nos procedimentos, compaixão no cuidado, que sejam instrumentos de salvação em momentos críticos. Pai, abençoa os psicólogos e terapeutas. Dá-lhes sabedoria para ouvir, discernimento para aconselhar, paciência para acompanhar processos longos de cura emocional. Senhor, pedimos pelos assistentes sociais. Fortalece-os para lidar com situações difíceis, protege-os emocionalmente, usa-os para transformar vidas em situação de vulnerabilidade. Pai Celestial, intercedemos pelos veterinários, que cuidem com carinho dos animais, que tenham competência para tratar, que sejam compassivos com os donos preocupados. Senhor, pedimos pelos tradutores e intérpretes. Dá-lhes precisão nas palavras, clareza na comunicação, que sejam pontes entre culturas e povos. Pai, abençoa os contabilistas, que trabalhem com honestidade, que orientem bem os seus clientes, que ajudem na boa gestão dos recursos financeiros. Senhor, pedimos pelos designers, que criem com excelência, que comuniquem visualmente com clareza, que embelezem o mundo através do seu trabalho. Pai, intercedemos pelos programadores. Dá-lhes criatividade para desenvolver soluções, paciência para resolver problemas, que criem tecnologias que melhorem a vida das pessoas. Senhor, pedimos pelos fotógrafos, que capturem momentos preciosos, que preservem memórias importantes, que através das suas imagens contem histórias que tocam corações. Pai, abençoa os jardineiros, que cuidem da criação com amor, que embelezem os espaços, que encontrem paz no contato com a natureza. Senhor, pedimos pelos guardas de segurança. Protege-os enquanto protegem outros. Dá-lhes atenção para perceber perigos, sabedoria para agir adequadamente. Pai, intercedemos pelos cuidadores de idosos. Dá-lhes paciência infinita, ternura no trato, força para as tarefas físicas exigentes. Que sejam anjos na vida daqueles que cuidam. Senhor, pedimos pelos voluntários. Abençoa o seu coração generoso, multiplica o impacto das suas ações, que colham alegria do bem que fazem. Pai Celestial, abençoa os nossos vizinhos. Que tenhamos boas relações com aqueles que vivem perto de nós, que sejamos luz nas nossas comunidades, que demonstremos o teu amor através de ações práticas. Senhor, pedimos pelos refugiados e imigrantes. Protege-os nas suas jornadas, provê as suas necessidades, abre portas de oportunidade em novas terras, que encontrem acolhimento e esperança. Pai, intercedemos pelos sem-abrigo. Aproxima-te deles de forma especial. Envia ajuda prática, abre caminhos de restauração, que sintam que têm valor e dignidade aos teus olhos. Senhor, pedimos pelos presos. Toca nos corações daqueles que erraram, traz arrependimento genuíno, oferece oportunidade de recomeço, que encontrem redenção através de ti. Pai, abençoa os ex-presidiários, ajuda-os a reintegrar-se na sociedade, livra-os do estigma, abre portas de trabalho, que possam reconstruir as suas vidas de forma digna. Senhor, pedimos pelos órfãos. Sê pai para aqueles que não têm pai. Consola-os na ausência dos pais, envia famílias que os acolham com amor, que cresçam seguros e amados. Pai, intercedemos pelas viúvas. Não permitas que sejam esquecidas ou exploradas. Provê as suas necessidades. Dá-lhes comunidade que as apoie, que sintam o teu cuidado especial. Senhor,
pedimos por aqueles que cuidam de familiares doentes. Dá-lhes força física para as tarefas, resiliência emocional para as dificuldades, que não se esgotem no cuidado. Renova-os diariamente. Pai, abençoa aqueles que estão a passar por divórcio. Cura as feridas emocionais profundas, protege os filhos no meio da separação, guia-os para um futuro melhor, que encontrem cura e restauração. Senhor, pedimos por aqueles que sofrem de ansiedade. Acalma as suas mentes agitadas, traz paz aos seus corações inquietos, liberta-os das preocupações excessivas, que confiem em Ti completamente. Pai Celestial, intercedemos por aqueles que lutam contra a depressão. Levanta-os das profundezas da tristeza, traz luz às suas trevas interiores, renova a esperança nos seus corações, que sintam que a vida vale a pena ser vivida. Senhor, pedimos por aqueles que enfrentam vícios, quebra as cadeias que os prendem, dá-lhes força para resistir às tentações, conecta-os com grupos de apoio eficazes, que experimentem libertação verdadeira. Pai, abençoa aqueles que estão em terapia, que o processo de cura emocional seja eficaz, que tenham paciência consigo mesmos, que vejam progresso gradual. Dá sabedoria aos terapeutas que os acompanham. Senhor, pedimos por aqueles que sofrem de doenças crônicas. Dá-lhes força para enfrentar cada dia, paciência para lidar com limitações, esperança de que Tu ainda podes fazer milagres. Que não percam a fé. Pai, intercedemos por aqueles que aguardam resultados de exames médicos. Acalma a ansiedade da espera, dá-lhes paz que excede todo entendimento, que os resultados sejam favoráveis. Se não forem, dá-lhes força para enfrentar. Senhor, pedimos por aqueles que farão tratamentos difíceis hoje, quimioterapia, radioterapia, hemodiálise. Alivia os efeitos secundários, dá-lhes esperança de cura, sustenta-os em cada sessão, que vejam melhoria. Pai, abençoa os transplantados, que os seus corpos aceitem os novos órgãos, que recuperem plenamente, que tenham muitos anos de vida pela frente. Glorifica-te através da recuperação deles. Senhor, pedimos por aqueles que nasceram com deficiências. Dá-lhes força para superar as limitações, que desenvolvam os seus talentos, que sejam valorizados pela sociedade, que brilhem apesar das dificuldades. Pai, intercedemos por aqueles que ficaram deficientes por acidentes. Ajuda-os a adaptar-se à nova realidade. Dá-lhes resiliência emocional. Abre novas oportunidades de vida. Que não percam a esperança. Senhor, pedimos por aqueles que cuidam de pessoas com deficiência. Dá-lhes paciência infinita, amor incondicional, força física para as tarefas exigentes. Que sejam recompensados pela sua dedicação. Pai Celestial, abençoa os investigadores que buscam cura para doenças. Ilumina as suas mentes com descobertas revolucionárias. Guia-os até tratamentos eficazes. Que encontrem a cura para o cancro, para Alzheimer, para tantas enfermidades. Senhor, pedimos pelos hospitais. Que sejam lugares de cura verdadeira, que tenham recursos suficientes, que os pacientes sejam tratados com dignidade. Que a Tua presença esteja em cada enfermaria. Pai, intercedemos pelos que estão em unidades de cuidados intensivos. Manifesta o Teu poder curador de forma extraordinária. Traz-lhes de volta à vida. Dá esperança às famílias que aguardam notícias. Senhor, pedimos por aqueles que estão em coma. Toca-os onde a medicina não alcança. Traz-lhes de volta a consciência. Restaura as suas funções cerebrais. Faz milagres que glorifiquem o Teu nome. Pai, abençoa os dadores de sangue e órgãos. Que o seu gesto generoso salve muitas vidas, que sejam multiplicados aqueles dispostos a doar. Que a solidariedade cresça. Senhor, pedimos por aqueles que perderam membros do corpo.
Ajuda-os a adaptar-se, que as próteses funcionem bem, que recuperem qualidade de vida. Dá-lhes força interior para superar o trauma. Pai, intercedemos por aqueles que têm doenças invisíveis, fibromialgia, fadiga crônica, doenças autoimunes, que sejam compreendidos pelos outros, que encontrem tratamentos que aliviem, que não desistam. Senhor, pedimos por aqueles que sofrem de dores crônicas. Alivia o seu sofrimento, dá-lhes momentos de alívio, que encontrem formas de gerir a dor, que não percam a alegria de viver. Pai, abençoa os que têm doenças mentais, esquizofrenia, bipolaridade, transtornos diversos. Que os medicamentos sejam eficazes, que tenham acompanhamento adequado, que sejam tratados com respeito. Senhor, pedimos por aqueles que têm pensamentos suicidas. Afasta estas ideias destrutivas, mostra-lhes que há esperança, envia ajuda urgente, que escolham viver. Pai Celestial, intercedemos por aqueles que tentaram suicídio e sobreviveram. Cura as feridas físicas e emocionais. Mostra-lhes que tem propósito, que a vida deles importa, que encontrem razões para continuar. Senhor, pedimos pelas famílias que perderam alguém para o suicídio. Consola a dor insuportável, livra-os da culpa, ajuda-os a processar o luto, que encontrem paz apesar da tragédia. Pai, abençoa os que trabalham em prevenção do suicídio. Dá-lhes sabedoria para identificar sinais de alerta, palavras certas para intervir, que salvem muitas vidas através do seu trabalho. Senhor, pedimos por aqueles que sofrem bullying. Protege-os dos agressores, dá-lhes força para denunciar, que encontrem apoio. Transforma os corações daqueles que praticam o mal. Pai, intercedemos pelas vítimas de abuso, físico, emocional, sexual. Traz cura profunda para as feridas, justiça contra os abusadores, restauração completa, que recuperem a dignidade. Senhor, pedimos por aqueles que foram traídos, no casamento, na amizade, nos negócios. Cura a dor da traição, ajuda-os a perdoar, restaura a capacidade de confiar novamente, que não fiquem amargurados. Pai, abençoa aqueles que traíram e se arrependeram, que encontrem perdão, que restaurem o que foi quebrado, que aprendam a ser fiéis. Transforma o caráter deles. Senhor, pedimos por aqueles que mentem compulsivamente. Liberta-os desta prisão, mostra-lhes o valor da verdade, que desenvolvam integridade, que a honestidade marque as suas vidas. Pai, intercedemos por aqueles que roubam. Toca nas suas consciências. Mostra-lhes que há formas honestas de viver, que restituam o que tomaram, que escolham o caminho da retidão. Senhor, pedimos por aqueles que odeiam. Derrete o gelo dos seus corações. Ensina-os a amar. Liberta-os do veneno da raiva. Que experimentem a transformação que só Tu podes fazer. Pai Celestial, abençoa aqueles que guardam rancor. Ajuda-os a soltar a mágoa, que compreendam que o perdão liberta quem perdoa, que escolham a paz, que as feridas antigas sejam curadas. Senhor, pedimos por aqueles que são orgulhosos. Ensina-lhes humildade, mostra-lhes que todos precisam de Ti, que a soberba precede a queda, que se tornem mansos de coração. Pai, intercedemos por aqueles que são invejosos. Liberta-os da comparação destrutiva, ensina-os a celebrar o sucesso dos outros, que desenvolvam contentamento, que a gratidão substitua a inveja. Senhor, pedimos por aqueles que são gananciosos. Mostra-lhes que a vida não consiste na abundância de bens, ensina-os a generosidade, que encontrem riqueza verdadeira em Ti. Pai, abençoa aqueles que são preguiçosos. Desperta-os para o trabalho diligente, mostra-lhes o valor do esforço, que desenvolvam disciplina, que se tornem produtivos e realizados. Senhor, pedimos por aqueles que são impacientes. Ensina-lhes a esperar no Teu tempo, dá-lhes serenidade nos atrasos, que compreendam que tudo tem a sua hora certa, que desenvolvam paciência. Pai,
Intercedemos por aqueles que são ansiosos. Acalma os seus corações agitados, ensina-os a lançar sobre ti as suas preocupações, que descansem na tua soberania. Que a paz reine. Senhor, pedimos por aqueles que são medrosos. Expulsa o medo com o teu amor perfeito, dá-lhes coragem para enfrentar os desafios, que confiem que tu estás com eles. Pai, abençoa aqueles que são inseguros. Mostra-lhes a sua identidade em ti, que compreendam o seu valor, que desenvolvam confiança saudável, que se vejam como tu os vês. Senhor, pedimos por aqueles que são pessimistas. Renova a esperança nos seus corações, mostra-lhes que tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem, que vejam possibilidades onde só veem problemas. Pai Celestial, intercedemos por aqueles que são críticos. Ensina-os a ver o bem nas pessoas, que desenvolvam compaixão em vez de julgamento, que as suas palavras edifiquem, que se tornem encorajadores. Senhor, pedimos por aqueles que são fofoqueiros. Guarda as suas línguas, mostra-lhes o mal que causam, que escolham falar bem dos outros, que se tornem pacificadores. Pai, abençoa aqueles que são impulsivos. Dá-lhes autocontrolo, ensina-os a pensar antes de agir, que desenvolvam sabedoria nas decisões, que não se arrependam das suas ações. Senhor, pedimos por aqueles que são teimosos. Amolece os seus corações endurecidos, ensina-os a ouvir conselhos, que desenvolvam flexibilidade, que a sabedoria prevaleça sobre a teimosia. Pai, intercedemos por aqueles que são rebeldes. Traz-lhes de volta ao caminho certo, mostra-lhes as consequências da rebeldia, que se submetam à tua autoridade, que encontrem paz na obediência. Senhor, pedimos por aqueles que são ingratos. Abre os seus olhos para as bênçãos que têm. Ensina-os a agradecer, que desenvolvam um coração grato, que reconheçam a tua bondade. Pai, abençoa aqueles que são egoístas. Ensina-os a pensar nos outros, que desenvolvam generosidade, que encontrem alegria em dar, que se tornem altruístas. Senhor, pedimos por aqueles que são materialistas. Mostra-lhes que as coisas não satisfazem o coração, que busquem tesouros eternos, que priorizem relacionamentos sobre posses. Pai, intercedemos por aqueles que são vaidosos. Ensina-os que a verdadeira beleza vem do interior, que desenvolvam caráter em vez de apenas cuidar da aparência, que valorizem o essencial. Senhor, pedimos por aqueles que são superficiais. Dá-lhes profundidade espiritual, que busquem substância em vez de aparências, que desenvolvam relacionamentos verdadeiros, que se tornem pessoas de profundidade. Pai Celestial, abençoa aqueles que são solitários por escolha. Mostra-lhes o valor da comunidade, que se abram para relacionamentos saudáveis, que superem o medo de se conectar, que encontrem pertencimento. Senhor, pedimos por aqueles que são controladores. Ensina-os a confiar, que aprendam a delegar, que compreendam que não podem controlar tudo, que descansem na tua soberania. Pai, intercedemos por aqueles que são perfeccionistas. Liberta-os da pressão insuportável que colocam sobre si mesmos. Ensina-os sobre graça, que aceitem as imperfeições, que encontrem paz. Senhor, pedimos por aqueles que são workaholic. Ensina-os sobre equilíbrio, que valorizem o descanso, que priorizem a família, que compreendam que o trabalho não define o seu valor. Pai, abençoa aqueles que procrastinam. Dá-lhes disciplina para começar, motivação para continuar, que vençam a paralisia da procrastinação, que se tornem pessoas de ação. Pai Celestial, intercedemos por aqueles que se sabotam. Mostra-lhes os padrões destrutivos, que compreendam as raízes da autossabotagem, que escolham comportamentos saudáveis, que se tornem os seus maiores aliados. Senhor, pedimos por aqueles que não se amam.
Revela-lhes o amor incondicional que tens por eles, que se vejam com os teus olhos, que desenvolvam amor próprio saudável, que se aceitem como são. Pai, abençoa aqueles que não perdoam a si mesmos. Mostra-lhes que se tu perdoaste, eles também podem se perdoar, que soltem a culpa do passado, que encontrem liberdade no auto-perdão. Senhor, pedimos por aqueles que vivem no passado. Ajuda-os a soltar o que ficou para trás, que se concentrem no presente, que tenham esperança no futuro, que avancem. Pai, intercedemos por aqueles que têm medo do futuro. Lembra-lhes que tu já estás no amanhã, que não precisam temer o desconhecido, que confiem nos teus planos, que a fé vença o medo. Senhor, pedimos por aqueles que perderam a esperança. Reacende a chama da esperança nos seus corações. Mostra-lhes que sempre há uma saída, que tu especializas-te em recomeços, que voltem a sonhar. Pai, abençoa aqueles que perderam o propósito. Revela-lhes o plano que tens para as suas vidas, que descubram os seus dons, que encontrem significado, que vivam com propósito. Senhor, pedimos por aqueles que se sentem inúteis. Mostra-lhes que foram criados com intenção, que têm valor imensurável, que podem fazer diferença, que se sintam significativos. Pai, intercedemos por aqueles que se sentem rejeitados. Abraça-os com o teu amor, mostra-lhes que tu os aceitas completamente, que envies pessoas que os valorizem, que se sintam amados. Senhor, pedimos por aqueles que se sentem abandonados. Mostra-lhes que tu nunca os deixarás, que estás mais perto do que imaginam, que não estão sozinhos, que sintam a tua presença. Pai Celestial, abençoa aqueles que se sentem incompreendidos. Envia pessoas que verdadeiramente os ouçam, que os compreendam, que os aceitem como são, que encontrem conexões genuínas. Senhor, pedimos por aqueles que se sentem diferentes. Ajuda-os a celebrar a sua singularidade, que compreendam que a diferença é um dom, que não tentem encaixar-se em moldes, que sejam autênticos. Pai, intercedemos por aqueles que fingem estar bem. Dá-lhes coragem para serem vulneráveis, que procurem ajuda, que tirem a máscara, que encontrem liberdade na autenticidade. Senhor, pedimos por aqueles que escondem a sua dor. Cria espaços seguros onde possam compartilhar, que encontrem pessoas confiáveis, que processem as emoções de forma saudável, que a cura venha. Pai, abençoa aqueles que sorriem por fora, mas choram por dentro. Toca nas feridas escondidas, traz cura profunda, que a alegria verdadeira substitua a tristeza disfarçada, que sejam restaurados. Senhor, pedimos por aqueles que estão esgotados. Renova as suas forças, dá-lhes descanso verdadeiro, que aprendam a dizer não, que estabeleçam limites saudáveis, que recuperem a energia. Pai, intercedemos por aqueles que estão desiludidos, com pessoas, com instituições, com a vida. Restaura a confiança onde foi quebrada. Mostra-lhes que ainda há bondade no mundo, que a esperança renasça. Senhor, pedimos por aqueles que estão desmotivados. Reacende a paixão nos seus corações, que redescubram os seus sonhos, que encontrem razões para continuar. Que a motivação seja renovada. Pai, abençoa aqueles que estão confusos. Traz clareza onde há confusão, sabedoria para decisões importantes, que ouçam a tua voz claramente. Que o caminho seja iluminado. Senhor, pedimos por aqueles que estão perdidos. Na vida, na fé, no propósito, mostra-lhes o caminho de volta, que te encontrem novamente, que redescubram a direção, que sejam achados. Pai Celestial, intercedemos por aqueles que estão em crise existencial, que encontrem respostas para as grandes perguntas, que descubram significado na existência, que te conheçam como a resposta, que encontrem paz. Senhor, pedimos por aqueles que questionam a fé. Não os condenes pelas dúvidas. Mostra-lhes que questionar
pode levar a uma fé mais profunda, que encontrem respostas satisfatórias. Que a fé seja fortalecida. Pai, abençoa aqueles que se afastaram da igreja. Cura as feridas que os afastaram. Mostra-lhes que tu não és a igreja, que podem voltar. Que encontrem comunidades saudáveis. Senhor, pedimos por aqueles que foram magoados por líderes religiosos. Cura a dor da decepção. Mostra-lhes que tu és diferente, que não desistam da fé por causa de pessoas falhas. Pai, intercedemos por aqueles que foram julgados pela igreja. Que experimentem graça em vez de condenação, que encontrem aceitação, que vejam o verdadeiro coração de Deus, que sejam acolhidos. Senhor, pedimos por aqueles que lutam com dúvidas teológicas. Dá-lhes sabedoria para estudar, discernimento para compreender, que a busca da verdade os aproxime de ti, que encontrem respostas sólidas. Pai, abençoa aqueles que tentam conciliar fé e ciência. Mostra-lhes que não há conflito verdadeiro, que tu és o autor de ambas, que podem integrar conhecimento e fé, que vivam sem dicotomia. Senhor, pedimos por aqueles que se sentem indignos de oração. Mostra-lhes que a graça não depende de mérito, que tu ouves todos, que podem aproximar-se com confiança, que experimentem aceitação. Pai, intercedemos por aqueles que acham que pecaram demais. Revela-lhes que não há pecado maior que a tua graça, que o sangue de Jesus cobre tudo, que podem recomeçar, que conheçam o perdão. Senhor, pedimos por aqueles que carregam segredos vergonhosos. Dá-lhes coragem para confessar, que encontrem pessoas seguras para compartilhar, que experimentem libertação, que a verdade os liberte. Pai Celestial, abençoa aqueles que se sentem distantes de ti. Mostra-lhes que tu nunca te afastaste, que és tu quem os procura, que podem voltar a qualquer momento. Que o reencontro aconteça. Senhor, pedimos por aqueles que querem orar, mas não sabem como. Ensina-lhes que oração é simplesmente conversar contigo, que não há fórmulas mágicas, que a sinceridade é o que importa. Que orem com liberdade. Pai, intercedemos por aqueles que querem ler a Bíblia, mas não compreendem. Ilumina as Escrituras, envia mestres que expliquem, que a tua palavra se torne viva para eles. Que descubram tesouros na leitura. Senhor, pedimos por aqueles que querem servir, mas não sabem onde. Revela-lhes os seus dons, mostra-lhes oportunidades, conecta-os com ministérios adequados, que encontrem o seu lugar no corpo. Pai, abençoa aqueles que querem fazer diferença no mundo. Dá-lhes visão clara, recursos necessários, conexões estratégicas, que sejam agentes de transformação. Que o teu reino venha através deles. Senhor, pedimos por aqueles que enfrentam perseguição por causa da fé. Fortalece-os sobrenaturalmente, que não neguem o teu nome, que sejam testemunhas corajosas. Protege-os do mal, livra-os dos perseguidores. Pai, intercedemos por aqueles que vivem em países onde o cristianismo é proibido. Guarda-os em segurança, multiplica as igrejas secretas, que a fé cresça mesmo na adversidade, que a perseguição produza crescimento. Senhor, pedimos por aqueles que foram presos por pregar o Evangelho. Dá-lhes paz nas celas, usa-os para alcançar outros prisioneiros, que sejam libertados no tempo certo, que glorifiques o teu nome. Pai, abençoa aqueles que perderam tudo por te seguir. Família, emprego, casa, reputação. Compensa-os abundantemente. Mostra-lhes que vale a pena, que ganham muito mais do que perderam. Que não se arrependam. Senhor, pedimos por aqueles que são martirizados pela fé. Recebe-os no teu reino com honras. Consola as famílias que ficam. Que o sangue dos mártires seja semente de novos crentes. Pai Celestial, intercedemos pelos missionários em campos difíceis. Protege-os de doenças tropicais, de animais perigosos, de pessoas hostis.
Supre todas as suas necessidades, que vejam frutos abundantes do trabalho. Senhor, pedimos pelas famílias missionárias, que os filhos se adaptem bem às mudanças, que os casamentos sejam fortalecidos, que não se sintam sozinhos. Envia-lhes apoio constante. Pai, abençoa os missionários que trabalham em tradução bíblica. Dá-lhes precisão linguística, sabedoria cultural, que completem o trabalho com excelência. Que povos tenham a Bíblia na sua língua. Senhor, pedimos pelos missionários que plantam igrejas, que vejam congregações saudáveis nascer, que formem líderes locais competentes, que o Evangelho se espalhe rapidamente. Que a colheita seja abundante. Pai, intercedemos pelos missionários que trabalham com povos não alcançados. Abre os corações fechados, quebra as fortalezas espirituais, que vejam os primeiros convertidos, que tribos inteiras se voltem para Ti. Senhor, pedimos pelos tradutores da Bíblia, que sejam precisos na tradução, sensíveis às nuances culturais, que a palavra seja compreensível. Que povos conheçam a verdade. Pai, abençoa os que distribuem Bíblias em países fechados. Protege-os dos perigos, que as Escrituras cheguem a mãos famintas, que vidas sejam transformadas pela leitura. Senhor, pedimos pelos que produzem conteúdo cristão. Escritores, produtores de vídeo, podcasters, blogueiros, que criem conteúdo de qualidade que edifica, que alcance multidões, que seja instrumento de salvação. Pai, intercedemos pelos músicos cristãos, que componham canções ungidas, que ministrem através da música, que louvores toquem corações e glorifiquem o Teu nome, que a música seja adoração verdadeira. Senhor, pedimos pelos pregadores. Dá-lhes mensagens poderosas, unção para comunicar, coragem para falar a verdade, que preguem com autoridade e amor, que vidas sejam transformadas. Pai Celestial, abençoa os pastores de igreja, que sejam líderes segundo o Teu coração, que apacentem com amor, que não desistam nos momentos difíceis. Protege-os do esgotamento e das tentações. Senhor, pedimos pelas esposas de pastores, que sejam valorizadas e apoiadas, que não carreguem fardos pesados sozinhas, que encontrem alegria no ministério, que sejam abençoadas. Pai, intercedemos pelos filhos de pastores. Protege-os das expectativas irrealistas, que desenvolvam fé própria, que não se afastem por causa das pressões, que amem a igreja. Senhor, pedimos pelos líderes de jovens. Dá-lhes criatividade para engajar, sabedoria para aconselhar, que sejam mentores que marcam vidas, que formem a próxima geração de líderes. Pai, abençoa os professores de escola dominical, que ensinem com paixão, que plantem sementes de fé nas crianças, que sejam pacientes e amorosos, que vejam frutos no futuro. Senhor, pedimos pelos diáconos e líderes de ministérios, que sirvam com alegria, que sejam fiéis nas responsabilidades, que trabalhem em unidade, que a igreja funcione harmoniosamente. Pai, intercedemos pelos que trabalham nos bastidores da igreja, som, vídeo, limpeza, cozinha, estacionamento, que sejam valorizados, que compreendam que o serviço deles é adoração, que sirvam com excelência. Senhor, pedimos pelos intercessores, que sejam fiéis na oração, que tenham revelação para orar estrategicamente, que vejam respostas poderosas, que a oração mova a Tua mão. Pai, abençoa os evangelistas, que tenham paixão pelas almas, coragem para abordar desconhecidos, que vejam muitas conversões, que sejam pescadores de homens eficazes. Senhor, pedimos pelos apologetas, que defendam a fé com sabedoria, que respondam às objeções com graça, que muitos cheguem à verdade através do trabalho deles. Pai Celestial, intercedemos pelos teólogos, que estudem com profundidade, que ensinem com clareza,
que não percam a simplicidade do Evangelho na complexidade teológica, que a academia sirva à Igreja. Senhor, pedimos pelos seminaristas, que sejam bem formados, que desenvolvam caráter além de conhecimento, que se preparem adequadamente para o ministério, que sejam líderes íntegros. Pai, abençoa os capelães, hospitalares, militares, prisionais, que levem consolo onde há sofrimento, que sejam presença de Deus em lugares difíceis, que ministrem com compaixão. Senhor, pedimos pelos conselheiros cristãos, que ouçam com atenção, que aconselhem com sabedoria bíblica, que vejam restauração nas vidas que acompanham, que sejam instrumentos de cura. Pai, intercedemos pelos que trabalham em centros de recuperação, de dependentes químicos, de vítimas de abuso, que vejam transformações profundas, que não desanimem com as recaídas, que perseverem no amor. Senhor, pedimos pelos que administram igrejas, que gerenciem os recursos com sabedoria, que sejam transparentes nas finanças, que a igreja seja bem organizada, que tudo funcione com ordem. Pai, abençoa os que trabalham em projetos sociais da igreja, que sirvam os necessitados com dignidade, que vejam vidas transformadas, que a igreja seja sal e luz na comunidade. Senhor, pedimos pelos que trabalham com crianças carentes, que sejam pais e mães espirituais, que ofereçam esperança e oportunidades, que transformem futuros, que as crianças conheçam o teu amor. Pai, intercedemos pelos que trabalham com dependentes químicos, que tenham paciência para o processo longo, que vejam libertações verdadeiras, que não desistam dos casos difíceis, que o poder de Deus quebre cadeias. Senhor, pedimos pelos que trabalham com presidiários, que levem esperança atrás das grades, que vejam conversões genuínas, que acompanhem os ex-presos na reintegração, que vidas sejam restauradas. Pai Celestial, abençoa os que trabalham com moradores de rua, que ofereçam dignidade além de comida, que vejam restauração completa, que pessoas saiam das ruas, que a transformação seja profunda. Senhor, pedimos pelos que trabalham com prostitutas, que ofereçam alternativas reais, que resgatem mulheres da exploração, que vejam liberdade e restauração, que vidas sejam salvas. Pai, intercedemos pelos que combatem o tráfico humano, protege-os no trabalho perigoso, dá-lhes estratégias eficazes, que libertem muitas vítimas, que o mal seja desmantelado. Senhor, pedimos pelos que trabalham em adoção, que conectem crianças com famílias amorosas, que o processo seja justo e rápido, que órfãos encontrem lares, que famílias se formem. Pai, abençoa os pais adotivos, dá-lhes amor incondicional, paciência para lidar com traumas, sabedoria para criar, que as crianças adotadas floresçam. Senhor, pedimos pelos que trabalham em casas de apoio, para grávidas em situação difícil, para mães solteiras, que ofereçam suporte prático e emocional, que vidas sejam preservadas, que escolham a vida. Pai, intercedemos pelos que trabalham em defesa da vida, que sejam voz dos que não têm voz, que lutem com amor, que vejam leis justas sendo aprovadas, que a vida seja valorizada. Senhor, pedimos pelos que trabalham em reconciliação racial, que construam pontes, que promovam justiça, que vejam cura nas feridas históricas, que a unidade prevaleça. Pai, abençoa os que trabalham em diálogo interreligioso, que representem bem a fé cristã, que sejam respeitosos sem comprometer a verdade, que sementes sejam plantadas. Senhor, pedimos pelos que trabalham em áreas de conflito, zonas de guerra, regiões violentas. Protege-os, usa-os como pacificadores, que levem esperança onde há desespero. Pai Celestial, intercedemos pelos que trabalham em países islâmicos,
que sejam sábios como serpentes e simples como pombas, que plantem igrejas secretas, que vejam muçulmanos encontrando Jesus. Senhor, pedimos pelos que trabalham em países comunistas. Que a igreja cresça mesmo sob opressão, que a fé seja mais forte que a perseguição, que vejam vitória espiritual. Pai, abençoa os que trabalham em países budistas, que apresentem Jesus de forma culturalmente relevante, que vejam corações abertos, que templos se tornem igrejas. Senhor, pedimos pelos que trabalham em países hindus, que quebrem o sistema de castas com o evangelho da igualdade, que vejam multidões se voltando para Cristo. Pai, intercedemos pelos que trabalham com tribos isoladas, que sejam aceitos pelas comunidades, que aprendam as línguas, que traduzam a Bíblia, que vejam povos inteiros salvos. Senhor, pedimos pelos que trabalham em universidades seculares, que sejam luz em ambientes hostis à fé, que influenciem acadêmicos, que vejam avivamento nos campi. Pai, abençoa os professores cristãos em escolas públicas, que sejam exemplo de excelência e caráter, que influenciem positivamente os alunos, que sejam sal e luz. Senhor, pedimos pelos médicos cristãos, que tratem os pacientes com compaixão, que orem pelos doentes, que sejam instrumentos de cura física e espiritual. Pai, intercedemos pelos enfermeiros cristãos, que sirvam com amor incansável, que confortem os sofredores, que sejam anjos em forma humana nos hospitais. Senhor, pedimos pelos empresários cristãos, que façam negócios com integridade, que tratem empregados com justiça, que usem a prosperidade para avançar o reino. Pai Celestial, abençoa os políticos cristãos, que não se corrompam pelo poder, que legislem com justiça, que sejam voz profética na sociedade, que transformem nações. Senhor, pedimos pelos juízes cristãos, que julguem com imparcialidade, que defendam os vulneráveis, que sejam incorruptíveis, que a justiça prevaleça. Pai, intercedemos pelos advogados cristãos, que defendam causas justas, que trabalhem por aqueles que não têm recursos, que sejam éticos, que promovam justiça. Senhor, pedimos pelos jornalistas cristãos, que busquem a verdade, que relatem com honestidade, que não se vendam a interesses escusos, que informem com integridade. Pai, abençoa os artistas cristãos, que criem arte que glorifica a Deus, que influenciem a cultura, que sejam profetas através da arte. Senhor, pedimos pelos atletas cristãos, que sejam testemunhas nos estádios, que usem a plataforma para te glorificar, que sejam exemplo de caráter. Pai, intercedemos pelos cientistas cristãos, que façam descobertas que beneficiam a humanidade, que vejam a tua mão na criação, que integrem fé e ciência. Senhor, pedimos pelos escritores cristãos, que escrevam livros que transformam, que comuniquem verdades eternas de forma relevante, que influenciem gerações. Pai, abençoa os cineastas cristãos, que produzam filmes de qualidade, que comunicam valores do reino, que influenciem a indústria, que alcancem milhões. Senhor, pedimos pelos músicos seculares que são cristãos, que sejam luz na indústria musical, que não comprometam a fé, que influenciem positivamente. Pai Celestial, intercedemos pelos influenciadores digitais cristãos, que usem as plataformas com sabedoria, que alcancem a geração digital, que sejam autênticos, que influenciem para o bem. Senhor, pedimos pelos YouTubers cristãos, que criem conteúdo relevante e edificante, que cresçam em alcance, que sejam instrumento de evangelização. Pai, abençoa os podcasters cristãos, que produzam episódios que ensinam e inspiram, que alcancem ouvintes em todo o mundo, que façam diferença. Senhor, pedimos pelos blogueiros cristãos, que escrevam com clareza e profundidade, que seus textos alcancem os que buscam respostas, que sejam voz na internet.
Pai, intercedemos pelos que criam conteúdo nas redes sociais, que sejam criativos e relevantes, que não busquem apenas curtidas, mas transformação, que glorifiquem a Deus. Senhor, pedimos por todos os que trabalham em ministérios digitais, que alcancem milhões através da tecnologia, que vejam conversões online, que a igreja seja relevante na era digital. Pai, abençoa os que criam aplicativos cristãos, que desenvolvam ferramentas úteis para a fé, que facilitem a vida devocional, que alcancem a geração tech. Senhor, pedimos pelos que administram sites cristãos, que o conteúdo seja de qualidade, que os sites sejam bem visitados, que sejam porta de entrada para muitos conhecerem a Ti. Pai, intercedemos pelos que fazem lives de oração, que a unção flua através das telas, que pessoas sejam tocadas mesmo à distância, que milagres aconteçam. Senhor, pedimos pelos que ministram através de videochamadas, que a tecnologia não limite a Tua presença, que sessões de aconselhamento online sejam eficazes, que vidas sejam transformadas. Pai Celestial, abençoa todos os que servem no reino de formas visíveis e invisíveis. Que nenhum trabalho seja em vão, que tudo coopere para o avanço do Evangelho, que vejam frutos abundantes. Senhor, pedimos por aqueles que dão ofertas generosas. Multiplica os recursos deles, abençoa-os abundantemente, que vejam o impacto das suas doações, que sejam recompensados. Pai, intercedemos por aqueles que dizimam fielmente, que experimentem as janelas dos céus abertas, que não lhes falte nada, que prosperem em todas as áreas. Senhor, pedimos por aqueles que sustentam missionários, que sejam parceiros eficazes na obra, que compartilhem das recompensas eternas, que sejam abençoados. Pai, abençoa aqueles que oram fielmente pelos outros, que vejam respostas poderosas, que sintam a alegria de ver orações respondidas, que não desanimem. Senhor, pedimos por aqueles que jejuam e oram, que experimentem intimidade profunda contigo, que vejam breakthroughs espirituais, que o jejum produza frutos. Pai, intercedemos por aqueles que vigiam em oração, nas madrugadas, nos momentos difíceis, que sejam guerreiros de oração eficazes, que vejam vitórias. Senhor, pedimos por aqueles que oram em línguas, que o Espírito Santo interceda através deles, que orem os mistérios de Deus, que edifiquem a si mesmos. Pai, abençoa aqueles que profetizam, que ouçam claramente a Tua voz, que profetizem com precisão, que edifiquem a igreja através deste dom. Senhor, pedimos por aqueles que têm dons de cura, que operem no poder do Espírito, que vejam muitos curados, que o nome de Jesus seja glorificado através dos milagres. Pai Celestial, intercedemos por aqueles que têm dons de milagres, que façam sinais e maravilhas que apontam para Ti, que o sobrenatural confirme a palavra, que multidões creiam. Senhor, pedimos por aqueles que têm discernimento de espíritos, que identifiquem corretamente as operações espirituais, que protejam a igreja do engano, que sejam precisos. Pai, abençoa aqueles que têm sabedoria, que aconselhem com precisão, que suas palavras tragam clareza, que ajudem muitos a tomar decisões certas. Senhor, pedimos por aqueles que têm conhecimento, que ensinem com clareza, que revelem verdades profundas, que edifiquem a igreja através do ensino. Pai, intercedemos por aqueles que têm fé, que movam montanhas através da fé, que vejam impossíveis se tornarem possíveis, que inspirem outros a crer. Senhor, pedimos por todos os que compõem o corpo de Cristo, que cada membro funcione adequadamente, que haja unidade na diversidade, que o corpo seja saudável e produtivo. Pai, abençoa a Igreja Universal, que cresça em todas as nações, que seja luz no mundo, que o reino avance poderosamente, que Jesus volte para buscar uma igreja gloriosa. Senhor,
Pedimos que este dia seja marcado pela tua presença em cada vida que orou conosco. Que ninguém termine este dia sem experimentar o teu toque. Pai, que tudo o que pedimos nesta manhã seja respondido segundo a tua vontade perfeita, que a tua glória encha a terra, que o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pai Celestial, agradecemos por este momento sagrado na tua presença. Obrigado por nos ouvires sempre, por estares conosco em cada manhã, por nunca nos abandonares. Que este dia seja vivido na tua graça, com gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob o teu cuidado amoroso. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na tua presença e colocamos-te em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, compartilha esta mensagem com alguém que precisa de uma palavra de alento hoje. Escreve Amém nos comentários para que saibamos que oraste conosco. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão o teu caminhar com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre tudo o que as tuas mãos tocarem. Que Ele te guarde, te proteja, te prospere e te encha de paz. Que esta manhã seja apenas o início de um dia extraordinário na presença do Altíssimo. Vai em paz, vai na graça, vai na vitória. Deus te abençoe abundantemente.